Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E o versículo 3 também. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. A igreja de Éfeso representa, então, a igreja primitiva. A igreja de Éfeso representa o intervalo que vai do ano 33, que foi quando Jesus morreu, até o ano 100, que foi quando morreu o último apóstolo que conviveu com Jesus. A igreja mergulhou em um estado de apatia, porque aqueles apóstolos morrendo, aquela nostalgia e a tristeza pela morte de Jesus fez com que a primeira igreja fosse uma igreja triste, uma igreja que acabou se esfriando, e a crítica que Jesus fez para ela foi que ela tinha abandonado o primeiro amor. O amor dela por Jesus não era mais aquele amor fervoroso, e o elogio é que ela rejeita o mal e persevera e é paciente. A instrução: faça as obras que fez no início. E a promessa é que, ao que vencer, ele ia comer da árvore da vida. Ao longo das 7 igrejas, a gente vai vendo que na história aconteceu exatamente o que Jesus disse que ia acontecer. É como se as 7 igrejas da Ásia servissem de parâmetro, sabe? O que Jesus falou para cada igreja foi acontecendo com a igreja do Senhor ao longo dos séculos até hoje. Inclusive hoje nós temos no meio de nós, espalhado pelo mundo aí, todo tipo de igreja, cada uma das 7 igrejas. Mas a que predomina na igreja do Senhor hoje é a última, é a igreja de Laodiceia. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna. A gente vai ler aqui no capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 10. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. E o 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, o elogio é que ela era capaz de suportar o sofrimento. Só teve 2 igrejas que não teve nenhuma crítica. Uma delas foi Esmirna e a outra foi a de Filadélfia. A instrução é: seja fiel até a morte. E a promessa é a coroa da vida. Para Éfeso foi prometida a árvore da vida, e para Esmirna a coroa da vida. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma provação e foi consolada por ter sido perseguida. A segunda igreja foi a igreja perseguida. Durou do ano 100, até o ano 313. Porque logo depois do ano 100, o Diocleciano começou uma perseguição ferrenha contra a igreja, e os crentes foram sendo jogados nas arenas para serem devorados por leões, foram perseguidos, muitos até a morte, e essa perseguição durou muito tempo. A perseguição maior, a mais violenta, foi no intervalo de 10 anos entre 303 e 313. E em 313, o Constantino interferiu naquela perseguição bárbara dos romanos
e editou uma lei lá que acabou com a perseguição. Então a igreja de Esmirna foi a igreja que é considerada a igreja perseguida. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Vamos ler capítulo 2, versículo 12 e o versículo 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E o versículo 16 e 17. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A igreja de Pérgamo, com Constantino, a igreja fez uma aliança com o mundo. Foi quando começou a misturar a igreja do Senhor com o governo secular, com as pessoas do mundo, porque quando Constantino interrompeu a série de perseguição que a igreja sofria, ele passou a ser muito respeitado pela igreja, e ele começou a ditar algumas normas da igreja, e a igreja passou a seguir aquelas normas. A igreja de Pérgamo dura do ano 314 até o 538. E foi durante o período de Pérgamo que começou a surgir a doutrina dos nicolaítas, quando começou a entrar costumes mundanos dentro da igreja. Aí foi quando foi sendo adquiridas algumas práticas pagãs, no sentido de colocar imagens na igreja, culto ao santo. Aí começou a misturar as coisas. E tinha lá também o espírito de Balaão, que visava lucrar com as coisas de Deus, fazendo tropeçar o povo de Deus. Representa o 4º e 5º séculos, quando o cristianismo foi transformado em religião oficial pelo Império Romano, por iniciativa do imperador Constantino. Então houve uma mistura entre a igreja e o mundo. Foi quando o governo se associou com a igreja, porque era bom para o governo, porque ele ia ter mais domínio sobre os crentes, que eles tinham perdido praticamente, tanto que teve que matar muito crente para poder acabar com a separação da igreja do governo secular. E aí o povo passou a respeitar e obedecer às ordens do governo romano. Então Constantino, ele fez um bem muito grande para a igreja quando ele interrompeu a matança de crentes, mas ele fez um mal talvez maior quando misturou a igreja com o mundo, né, com o governo secular. Aí fala que a igreja passou a habitar no mundo onde está o trono de seu príncipe Satanás. A próxima é Tiatira, capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas temo contra ti, que deixas Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, quais que são as virtudes da igreja de Tiatira? Tem muito amor, tem muito serviço, muita fé, muita paciência e muitas obras. Porém, permite o ensino errado dentro da igreja. Quando começou a haver interferência mais direta do governo dentro da igreja. Quando surgiu a figura dos papas. Quando os papas se tornaram poderosos na igreja. Foi por causa dessa igreja de Tiatira que depois Deus levantou Martinho Lutero para interromper aquela promiscuidade entre Estado e igreja. A igreja de Tiatira dura do ano 538 até 1517.
os ensinos errados lá estimularam a idolatria. Ou seja, a igreja se corrompe e contamina em troca de favores. Representa o período do século 6 ao 15, o domínio do catolicismo romano. A mulher que fala o Apocalipse, a igreja que ensina e estimula a idolatria. Vai até o advento do protestantismo. Então o elogio para Tiatira é o seu amor, serviço, fé, paciência, e são melhores do que eram no início. A crítica: toleram o culto idólatra e a imoralidade. A instrução: o julgamento está vindo, sejam fiéis. Promessa: governarão as nações e receberão a estrela da manhã. Depois de Tiatira vem a igreja de Sardes. 3 versículos 1 e 2. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A promessa, no versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então na igreja de Sardes já tem um nome de que vive e está morta. Parece que tem feito coisas boas, mas também se deteriorou por ter se afastado do que tinha recebido. Não anseia pela volta do Senhor, será surpreendida por ele como se fosse um ladrão inesperado. Representa o período do século XVI ao período pós-reforma, quando a luz do protestantismo perdeu seu brilho. Em 1517 surgiu Lutero e entrou com a reforma lá, com as 95 teses dele, protestando contra o jeito que a igreja estava funcionando, e iniciou o protestantismo. O protestantismo começou com o final da igreja de Tiatira e durou durante o período da igreja de Sardes até hoje. Só que quando a gente chegar na 7ª lá, a gente vai ver que a coisa andou piorando um pouco. Então, no período entre 1517 e 1798, teve o fim da soberania papal e o início da igreja evangélica. O elogio: alguns têm sido fiéis. A crítica: uma igreja morta. A instrução: arrependam-se, fortaleçam o que ainda resta. Os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Essa é a promessa. E a igreja de Filadélfia é uma que também não recebe nenhuma reprovação. A primeira igreja foi a primitiva, depois foi a perseguida, a terceira foi aliançada com o mundo, a quarta foi dominada pelos papas, e na quinta é a igreja protestante e a igreja evangélica. Quando chegamos na igreja de Filadélfia, vai ser a igreja reavivada, a igreja renovada. Dura do ano de 1798 a 1844 e foi o período onde a ordem do Senhor do ID foi mais obedecida na história inteira. Foi o período de maior evangelismo e de maior salvação de almas. Ela não recebe nenhuma reprovação, mas o consolo e a certeza de que tem diante de si uma porta aberta, apesar da pouca força, do apego à palavra e ao nome de Jesus. Durante os séculos 18 e 19, ocorreu um reavivamento e um resgate das verdades há muito esquecidas, como o arrebatamento da igreja e a importância do Senhor como centro da reunião. Da primeira até chegar na quinta, foi tendo um punhado de problemas. A inserção de idolatria, de imoralidade, a aliança da igreja com o mundo, aí houve a revolta de Lutero, houve a sacudida na igreja, Os papas que dominavam perderam o seu domínio, acabou o reinado total dos papas sobre a igreja, houve uma cisão, teve os protestantes para um lado e os que obedeciam o papa para o outro lado. E aí, nessas sexta igreja, começou a renovação da fé cristã. Aí as coisas que eram pregadas lá no começo, quando os apóstolos pregavam que Jesus ia voltar, os elementos básicos da fé cristã, como jejum, oração, fé, disciplina, isso tudo ao longo da história foi sendo minimizado.
foi perdendo a importância dentro da igreja. E aí, quando chegou na sexta aqui em Filadélfia, o Espírito Santo entrou com renovação, quando houve aqueles movimentos pentecostais de avivamento, de renovação da igreja, que foi um movimento levantado por Deus, para que a igreja voltasse a ser do jeito que ela era antes. Então, foi o período de avivamento e renovação. No período dos papas, tinha um problema aqui, ó, entre o período da igreja de Tiatira e de Sardes, quando o governo associou com a igreja e os papas passaram a dominar a igreja, aí a Bíblia era proibida para as pessoas. Só os padres é que tinham acesso à Bíblia. Só os padres é que podiam ler a Bíblia. Aí quando chegou no período da igreja de Filadélfia, com o avivamento e com a renovação da igreja, houve o acesso à Bíblia para todos os protestantes. Os católicos continuaram lá ainda recebendo a missa em latim e sem acesso à Bíblia, mas os protestantes mergulharam no estudo da palavra, começaram a estudar teologia, começaram a buscar conhecimento bíblico, e a Bíblia se tornou comum entre os crentes, entre os cristãos. E aí começou a abrir as portas para os estudos e para a evangelização e para profecias. Foi um período que teve muita profecia, muito estudo e muita evangelização. E aí, na igreja da Filadélfia, que é essa sexta aí, o elogio é: persevera na fé, obedece a Cristo, honra o seu nome. Crítica nenhuma. A instrução: sejam fiéis. A promessa: um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Aí vamos para a sétima igreja, que é a igreja atual na cronologia, e é a igreja que vai preceder o arrebatamento. Capítulo 3, do 15 ao 19, e o 21 e 22. Capítulo 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O elogio para a última igreja é nenhum. A crítica é indiferente. A instrução: sejam zelosos e arrependam-se. E a promessa é que compartilhando do trono de Cristo, aqueles que se arrependerem, aqueles que voltarem ao primeiro amor, prestarem atenção na voz de Deus, na voz do Espírito Santo, essa geração que é a geração atual, cristã atual, é considerada da geração morna, a geração contaminada e a geração final. E ela começou em 1844 e vai terminar, como diz capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olhei e eis que estavam a porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que vão precipitar o arrebatamento da igreja e a conclusão da história, né? É que a gente vai ser arrebatado, vai ter as 7 trombetas, as 7 igrejas, os 7 castiçais, então tudo de 7 em 7. A gente pode depois andar mais um pouquinho nisso aí. Mas tentando resumir esse apanhado sobre as 7 igrejas, nós vemos que a igreja começou com Jesus dentro dela. Jesus era o centro, Jesus era a pessoa mais importante. E aí Jesus morreu e foi para o céu. E aí essa ausência dele provocou saudade, provocou tristeza, provocou medo, provocou um punhado de coisas que a igreja começou a esfriar. E depois os apóstolos foram sendo mortos de maneira violenta. Depois veio uma perseguição muito grande
em cima da igreja. Isso aí tudo foi minando a força do cristianismo no meio da igreja de Cristo. Os cristãos começaram a ficar medrosos, começaram a procurar uma maneira de sobreviver no meio daquela perseguição toda e acabaram se aliançando com o Estado, quando alguém do Estado, quando um governante socorreu a igreja da perseguição que ela sofria. E aí contaminou a igreja de uma maneira que começou a entrar práticas mundanas na igreja, começou a entrar a idolatria, os papas começaram a mandar e dominaram totalmente a igreja e ficou uma confusão geral na mente dos cristãos. Os cristãos não sabiam quem que eles tinham que obedecer direito. Vocês tinham que obedecer o governo, vocês tinham que obedecer o Papa, vocês tinham que voltar para a Bíblia, mas eles não tinham a Bíblia, era proibido de ler a Bíblia. Então, os cristãos do período dos papas, até chegar em Lutero, viveram um período de muita incerteza, muita insegurança em relação ao Evangelho. O Evangelho foi se enfraquecendo até chegar quando Martinho Lutero, padre que cresceu, formou em teologia e resolveu questionar, que ele teve acesso à Bíblia e Deus usou ele para entender direito e resolveu questionar aquilo que estava acontecendo. Isso está errado, isso está errado, isso está errado. São 95 teses que ele pregou na porta da igreja lá. E ali deu uma sacudida e recomeçou o cristianismo verdadeiro. O cristianismo voltado para o Cristo. Tentando viver de novo um cristianismo sem interferência do Estado na fé cristã. Esse era o sonho do Martinho Lutero. Era de romper com aquelas alianças da igreja com o Estado, da igreja com o mundo, sabe? O protesto dele era esse. E aí surgiu a igreja protestante. A igreja veio trabalhando. O Espírito Santo, quando viu aquele novo posicionamento da igreja, entrou com reavivamento, com renovação, com profecia e fez o povo crescer de novo, fez o povo se voltar para Deus de novo e começou o ressurgimento com força da fé cristã e houve um movimento de evangelismo muito grande e o evangelho começou a crescer de novo. Só que como começou no começo lá e depois foi enfraquecendo até se contaminar com o mundo, teve o reavivamento e foi crescendo e depois foi se enfraquecendo até misturar com o mundo de novo, até chegar na igreja atual, que é uma igreja contaminada, que é uma igreja morna, que é uma igreja que não é fria nem quente, que é uma igreja que as práticas mundanas estão se misturando com a prática cristã. Aí surgem as pessoas que, como no período dos papas, eles vendiam indulgências. Hoje tem os donos de igreja aí vendendo isso, vendendo aquilo outro, vendendo prosperidade. A teoria da prosperidade surgiu de uma mistura de coisa do mundo com coisa da igreja. Começa as baladas gospel, começam as coisas que são do mundo sendo trazidas para dentro da igreja. Isso entristece o coração de Deus e isso faz com que essa nossa geração, infelizmente, seja uma geração contaminada pelo mundo de novo. E aí, a nossa geração não recebeu nenhum elogio de Deus. Não recebeu também nenhuma crítica, mas recebeu advertência. Sejam zelosos e arrependam. E compartilharão o trono de Cristo. Então a gente está no momento decisivo e crucial da história. Está aí para ser levantado o anticristo, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos, eu não sei, o tempo de Deus que sabe. Mas as coisas estão do jeito, se você acompanhar o que Jesus falou que ia acontecer com a igreja, aconteceu com todas, com cada uma delas. É só fazer um paralelo histórico com a história da igreja, você vai ver que exatamente o que Jesus mandou João escrever, e João escreveu, aconteceu. As advertências casam direitinho. Parece que Jesus sabia de tudo que ia acontecer, né? Parece que sabia direitinho. Tem que parar de fazer isso para fazer aquilo, você tem que se arrepender, você tem que voltar ao seu primeiro amor, você tem que deixar de ser frio, você sofreu a perseguição, mas você também fez aquilo ali que não estava muito certo. Jesus sabia de tudo, ele é o onisciente. Então a gente tem que tomar como lição que a igreja hoje está contaminada. E nós temos que ter o cuidado de não ser contaminado pela contaminação que há dentro da igreja. Como fazer isso? Abraçar o Evangelho. Abraçar a simplicidade do Evangelho. Viver o Evangelho genuíno. Aquele Evangelho lá do começo, de quando Jesus era o centro da reunião. Aquele Evangelho lá do começo, quando a gente não tinha nenhuma dúvida de que Jesus é o Todo-Poderoso. Aquele Evangelho das pessoas que viram Jesus curar, Jesus fazer milagres,
Jesus amar as pessoas, Jesus perdoar os pecados, aquele evangelho do começo é que tem que voltar de novo. Teve um arremedo de voltar quando teve a reforma protestante. Começou bem, esfriou de novo. Porque o homem não consegue separar o sagrado do profano. Virou, mexeu, o homem está misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo, está trazendo as práticas do mundo para dentro da igreja, a ambição do mundo para dentro dos crentes. Então a gente fica nesse negócio aí que a gente precisa buscar a misericórdia de Deus, buscar a luz do Espírito Santo, buscar ouvir a voz do Espírito Santo, para poder a gente não se perder no meio dessa geração morna, dessa geração que está buscando seus próprios interesses, que são egoístas, que tem um punhado de falsos profetas pregando para tudo quanto é lado aí, na internet, nas igrejas. Então a gente precisa ter a humildade para reconhecer que nós somos uma geração morna e ter a humildade para pedir para Deus reacender na gente a simplicidade do Evangelho, o amor por Jesus dos primeiros cristãos, a capacidade de morrer por Jesus como aqueles que morreram no começo da igreja, até no ano 100 lá, quando morreram todos os apóstolos, aqueles que foram perseguidos e não negaram Jesus. Porque isso é uma visão, uma previsão, uma figura do que vai acontecer quando começar a tribulação. Porque quando começar a tribulação, a igreja vai ser perseguida de novo. Os cristãos vão sofrer perseguição, vão ser mortos de novo, até que Jesus tire a sua igreja do meio da tribulação. Então, a gente tem que pegar com Jesus, agarrar com o Espírito Santo, pedir sempre misericórdia e perdão para que a gente seja arrebatado antes da coisa ficar preta. Então a gente tem que estar conectado nele para subir. Porque vai subir quem ouvir a trombeta. A trombeta vai tocar no coração de cada um. E nós vamos subir.